Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero estar dando continuidade aqui com vocês e falando sobre um estudo que eu dei início. Eu já fiz um vídeo sobre ele, está aí no canal. O tema é a gravidade do pecado e suas consequências em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu já fiz um vídeo, uma introdução, está aí no meu canal se você quiser ver. E hoje eu vou estar dando continuidade, falando um pouco sobre esse tema que eu creio ser de extrema importância para nós, como filhos de Deus, como cristãos, amém? Hoje eu queria citar com vocês, dando continuidade, alguns exemplos das consequências que o pecado pode trazer para as nossas vidas. O tema é a gravidade do pecado e as suas consequências em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Isaías capítulo 59, do 1 ao 2, fala que as nossas iniquidades, elas nos separam de Deus, elas nos colocam em um lugar onde Deus não consegue nem mesmo ouvir as nossas orações. Por aí nós vemos que o pecado, a iniquidade é algo grave. E eu falei no outro vídeo que nos dias que nós estamos vivendo, falar sobre pecado se tornou pecado. Por isso a necessidade de nós entendermos a forma como Deus vê o pecado em nós, e como Deus trata o pecado em nós, e como Deus vê o pecado em nosso próximo, e como Deus quer tratar o pecado também em nosso próximo, para que nós tenhamos um julgamento honesto e justo, como Deus julga e vê o pecado em nós e em nosso próximo, ok? Então, alguns exemplos nós temos na Bíblia de alguns homens de Deus que pecaram e trouxeram consequências sobre a sua vida. Alguns exemplos de pessoas que pecaram e trouxeram terríveis danos para a sua vida e para a sua família e para a sua geração. E através desses exemplos, eu e você nós precisamos ter isso como um alerta para que nós mesmos venhamos buscar em Deus auxílio e graça para que nós possamos saber lidar com o maior mal que está sobre a terra, que é o pecado. E o primeiro exemplo que eu trago para a nossa reflexão é Davi, o pecado de Davi. Em Salmos capítulo 51, versículo 10, eu vou estar lendo com você aqui um texto que Davi faz logo após ele ser confrontado pelo profeta Natã pelo seu pecado de adultério e de homicídio, de adultério com Betseba e de homicídio contra o marido de Betseba. Então Natã vem até ele e confronta ele. E aí expõe a Davi o pecado que ele tinha feito. E logo após Davi ter a consciência de que o seu pecado tinha sido descoberto, e que logo após ele ter consciência do que ele realmente tinha feito e que Deus tinha observado e visto e que Deus ia julgar o seu pecado, então Davi se arrepende do seu pecado. Mas o arrependimento e o perdão que Davi recebe pelo seu pecado, como todos nós sabemos, não isenta ele das consequências que vieram sobre ele. Os seus filhos morreram. Houve casos de imoralidade dentro da casa de Davi. Casos de assassinato dentro da casa de Davi por conta do pecado, da porta que ele abriu. Ele sofreu, ele recebeu perdão, não morreu, mas consequências terríveis vieram sobre ele. E depois desse pecado, Davi aprendeu, se arrependeu. Ele escreve esse salmo, o Salmo 51. Eu vou ler a partir do versículo 10, para que nós entendamos o que tinha acontecido com Davi. No versículo 10 ele fala assim: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o espírito reto. Então Davi entendeu que ele tinha perdido um coração puro, que ele tinha perdido um espírito reto. Então ele ora a Deus: Deus, cria em mim
E no versículo 11 ele fala assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Davi estava aqui dizendo: olha, o pecado me roubou um coração puro, o pecado me roubou um espírito reto, o pecado quase me lançou fora da presença de Deus, o pecado quase removeu de mim o Espírito Santo, o pecado quase tirou de mim a alegria da salvação. Meu amigo, se isso não é grave, se o pecado não é algo que nós devemos nos preocupar, então nós estamos realmente numa nostalgia, numa letargia, numa apostasia que nem nós mesmos estamos vendo. Amém, querido? Quero estar trazendo mais exemplos. Hoje eu queria só trazer essa breve reflexão sobre a gravidade do pecado e suas consequências em nosso relacionamento, observando o exemplo de Davi. Olhe para o exemplo de Davi. Um adorador, um homem de Deus, alguém que estava na presença de Deus, conhecia Deus intimamente, se apostatou, foi envolvido pelos laços da imoralidade, caiu em imoralidade, maquinou o assassinato, o homicídio de um homem, e depois estava vivendo como se nada disso tivesse acontecido. Olha como estava a consciência de Davi. Então Deus levanta um profeta, confronta ele, expõe seu pecado, ele entende o que ele tinha feito, se arrepende diante de Deus. Mas as consequências vieram. Na sua casa, na sua geração. E as consequências mais terríveis que ele ia ter era isso aqui, ó. Perder um coração puro, perder um espírito reto, ser lançado fora da presença de Deus, o Espírito Santo ser removido dele e perder a sua própria salvação. Deus o perdoa, ele não perdeu isso. Deus conservou ele nesse lugar, na presença de Deus. Mas consequências vieram. Por isso eu trago esse alerta para você, meu amigo que está vendo esse vídeo. Não sei como está a sua vida, não sei como está o seu coração, mas torne ao Senhor hoje, se arrependa dos seus pecados, busque ao Senhor. Deus não busca pessoas perfeitas, Deus busca pessoas arrependidas, pessoas que entendam quem Ele é e quem elas são nele. Hoje, agora, nesse momento, volte para o Senhor onde você está, não tire a sua vida tem valor. Você é precioso para Jesus, o sangue de Cristo foi derramado pela tua vida. Jesus disse que ele veio para o que se havia perdido. E Jesus está com os braços abertos para você, se você estiver disposto a abraçá-lo e abandonar o pecado. Para você que é cristão, não brinque com Deus, não brinque com o pecado. Olha o que Davi passou. O pecado é sério. E é grave e pode nos separar de Deus e do relacionamento com Ele e pode também nos conduzir a um lugar de perdição eterna. Amém, querido? Deus o abençoe, compartilhe essa palavra no seu coração e mais uma vez eu leio o texto que Davi escreveu aqui em Salmos 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Que essa seja a tua oração nesse dia. Não, diga não ao pecado, sim a Deus. Se arrependa agora e volte-se para o Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.